Será que a perda de peso pela cirurgia bariátrica popular, cirurgia de redução do estômago, será que é realmente o melhor caminho ou não? No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco a respeito desse assunto. Aqui no nosso canal nós temos abordado sempre os malefícios da obesidade. A obesidade no mundo todo é uma grande epidemia. As pessoas estão engordando e por causa da obesidade têm surgido outras doenças. A diabetes, a hipertensão, a síndrome metabólica, cujo vídeo está aqui no nosso canal. Mas os caminhos para evitar a obesidade, para a perda de peso de quem já está obeso, eles se tornam um pouco nebulosos. E daí, de um tempo para cá, surgiu uma alternativa que está sendo bastante procurada, que é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela basicamente é feita de dois tipos. A cirurgia de Y de Roux e a cirurgia de banda gástrica. Ambas acabam por produzir uma perda de peso bastante pronunciada em um brevíssimo espaço de tempo. Mas será que essa perda de peso ela é feita porque a pessoa recuperou a sua saúde? Ou será que essa perda de peso ela vem em decorrência de alterações que não são lá muito boas assim? Vamos conversar um pouco sobre isso. Esses procedimentos para a perda de peso, eles já são clássicos, consagrados dentro da prática médica, mas eles são destinados a um público específico. São pessoas que têm doenças secundárias ao aumento de peso. Nós já citamos o diabetes, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, que são doenças que surgem porque o corpo já não dá conta de lidar com a quantidade excessiva de gordura. É diferente daquela pessoa que está acima do peso ou tem realmente uma obesidade cujo índice de massa corporal é acima de 35, mas que ainda não desenvolveu uma doença dessas. Esses dois públicos são bastante diferentes quando se trata na decisão da escolha pela perda de peso. A cirurgia bariátrica, a cirurgia para a redução de peso, é muito boa para aquelas pessoas que já têm um comprometimento de saúde. Nós sabemos sim, e aqui no nosso canal mesmo nós frisamos e nós sempre tocamos nessa tecla que as pessoas que engordam e que desenvolvem obesidade vão também desenvolver as doenças, mas se elas não desenvolveram ainda, o caminho para a prevenção dessas doenças não é a cirurgia, mas as medidas tradicionais de emagrecimento. Quais são essas medidas tradicionais? A dieta, o exercício físico e grandes novidades que a medicina já tem, que é o uso de medicamentos que podem também cursar com a perda de peso. Existem grandes complicadores da cirurgia bariátrica. O primeiro deles é a recuperação do peso, aquele mesmo peso que foi perdido em um curto espaço de tempo, a recuperação desse peso em um outro espaço também muito curto de tempo. Seja o procedimento do Y de Roux ou banda gástrica, as pessoas que fazem a cirurgia, 1 em cada 6 pessoas vão novamente ganhar o peso em um espaço recorde de tempo. Quando nós observamos um espaço de tempo um pouco maior, mais de 5 anos da realização da cirurgia, esse número, que inicialmente é 1 a cada 6, ele acaba aumentando mais. Nós temos que várias outras pessoas, numa percentagem ainda maior, acaba ganhando o peso que elas acabaram perdendo com a cirurgia. Também não é novidade que as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica podem ter uma chance maior de desenvolver algum vício, principalmente o vício do álcool. É observado que as pessoas que fazem esse tipo de procedimento têm uma chance maior de se tornarem dependentes do uso do álcool. Uma outra observação que nós devemos fazer: enquanto as pessoas vão fazer uma cirurgia outra qualquer, e essas pessoas são tabagistas, são fumantes,
Nós recomendamos que essas pessoas fiquem um espaço de tempo de 6 semanas para que os resultados de uma cirurgia, qualquer que seja ela, sejam os melhores possíveis. Isso, quando se trata da cirurgia bariátrica, é ainda um pouco mais pronunciado. As pessoas têm que parar de fumar pelo espaço de 1 ano para que os resultados finais da cirurgia bariátrica sejam aqueles esperados, sejam os melhores possíveis. E vamos lembrar que tanto o álcool quanto o cigarro são 2 vícios que estão bastante ligados com a prática da cirurgia bariátrica. Ainda não há uma uniformidade de todos os médicos para dizer essa pessoa realmente precisa fazer a cirurgia bariátrica. Portanto, a cirurgia bariátrica não é para todos que estão com índice de massa corporal acima de 35. Existem pessoas que têm a obesidade tipo 3, classificada com o índice de massa corporal acima de 35, e essas pessoas ainda têm saúde. Essas pessoas não têm alterações metabólicas por causa da obesidade. Para elas, o necessário é um tratamento de perda de peso que não seja aquele da cirurgia bariátrica, que ao final vai provocar, sim, um outro tipo de doença na pessoa. Um outro tipo de doença é realmente a pessoa vai ter uma doença que faz com que ela emagreça. Qual é o nome dessa doença? Síndrome desabsortiva. Todos vocês já viram que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica precisam tomar alguns compostos de vitaminas para o resto da vida. Por que será que isso acontece? É exatamente porque a absorção dessas substâncias, vitaminas, sais minerais, hormônios, elas estão bastante dificultadas por causa da derivação que se faz para a absorção do alimento não ser da mesma forma que era antes da cirurgia. Então a pessoa acaba desenvolvendo uma dificuldade da absorção de nutrientes e é por isso que ela emagrece. Para que essa absorção de nutrientes não lhe faça falta, ela vai ter que tomar uma suplementação com remédios para o restante da sua vida. Imaginem as pessoas que têm uma deficiência de cálcio, uma deficiência de vitaminas e que, além dessa deficiência, que é inata, ela tem também um processo que é cirúrgico, que é provocado e que vai aumentar ainda mais essa deficiência. Nós vamos então criar uma nova doença. Vocês estão vendo que aqui no nosso canal nós não passamos a informação para agradar ninguém. Pelo contrário, às vezes as pessoas acabam se frustrando com as informações que nós passamos aqui. Porém, essas informações são todas respaldadas. São informações que às vezes alguns médicos querem até que você não saiba. Mas aqui no nosso canal nós temos o compromisso com a medicina baseada em evidências e vamos passar para vocês sempre a informação da forma que ela existe. E para isso eu peço mais uma vez, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo. Finalmente, nós precisamos dar uma palavrinha para os adolescentes que têm a obesidade tipo 3 ou um pouco maior que ela. Esses pacientes, eles precisam sim perder peso, mas principalmente o adolescente não deve se submeter a uma cirurgia de perda de peso se ele ainda não tem alterações metabólicas secundárias à obesidade. Se ele ainda não tem diabetes, se por acaso ele não tem ainda hipertensão ou se ele não tem uma condição de doença secundária à sua obesidade. Para os adolescentes principalmente e para esse perfil de paciente que apenas tem obesidade, mas que não tem doença, existem sim outros remédios que ajudam a perder peso. A dieta e o exercício físico são caminhos bastante árduos, mas os únicos eficazes para não provocar outras doenças. A dieta e a atividade física, combinadas ao uso de medicamentos, por exemplo, o inibidor da GIP e do GLP-1, eles fazem com que haja uma perda de peso que
que seja sustentada. Nós não podemos fazer com que a pessoa que emagrece faça a recuperação desse peso em um prazo relativamente pequeno. Nós precisamos sim vencer o grande desafio, que é deixar as pessoas com manutenção do peso corporal e não fazer com que elas engordem tudo novamente, como é bastante comum nas pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Façam uma pesquisa aí entre vocês. Vocês conhecem alguém que fez a cirurgia bariátrica e se mantém magro por um espaço maior que 5 anos? Se vocês conhecem uma pessoa assim, vocês vão ver que para cada pessoa que mantém o seu peso reduzido, existem várias outras que acabaram ganhando peso e que desenvolveram algum vício, seja o vício do álcool, seja o vício do cigarro ou o vício da própria alimentação desregrada. São pessoas que começam a fazer uso de alimentos de um grande valor calórico para saciar essa sua necessidade de ingesta maior de alimentos. Se você gostou desse vídeo, faça uso dos comentários, comente aqui com a gente, faça sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like e eu espero vocês na próxima quarta-feira com mais um vídeo de medicina baseado em evidências.